E aí, meus amigos, tranquilo? Hoje estou aqui a pedido, porque pediram que eu comentasse, né, um amigo pediu, singular, pediu, né, um amigo físico, um amigo, que eu falasse sobre o que eu penso sobre a renda universal, renda básica universal, ou seja, aproximadamente a ideia de mantermos essa ajuda emergencial de R$ 600, né? Mantermos por um bom tempo ou mantermos infinitamente, mantermos essa renda básica, né, para todas as pessoas. Preciso lembrar que esse não é um assunto novo. O Eduardo Suplicy, há 30 anos atrás, né, teve um projeto falando sobre essa, acho que eu não sei que nome ele deu, acho que renda básica, e que o Partido dos Trabalhadores que fez essa proposta na voz do Eduardo Suplicy, e hoje é retomada essa discussão. O que eu acho, né? E eu vou vou falar do jeito que eu gosto, que é um viés filosófico e um viés literário, imaginativo. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Num mundo pós-apocalíptico, bem assim, ó, bem sessão da tarde da Rede Globo, né? Pós-apocalíptico, não há ar, ou melhor dizendo, o ar está contaminado e as pessoas não podem viver sem um ar industrializado, trabalhado, purificado em fábricas, né, que vem em cilindros, e quem não tem este ar morrerá com o tempo. Um mês, 2 meses, não se sabe, né? Ele vai se contaminando e vai morrer, vai enfraquecer, vai ficar debilitado, vai emagrecer, vai ter N doenças respiratórias e vai morrer, é fato. Então, nesse mundo pós-apocalíptico, as pessoas trabalham não por dinheiro, mas por quantidades de ar. Então, os muito ricos acumulam ar, esse ar de boa qualidade, e pagam seus funcionários com quantidades de ar. Então as pessoas andam na rua com cilindros, né, altamente sofisticados, com quantidades de ar. Os mais ricos têm muito ar, esbanjam ar, né? Colocam o seu cilindro e correm na praia, vão fazer seus exercícios, né? Cilindros com qualidade. Já os menos favorecidos economizam o ar, já não fazem tanta atividade física para não gastar muito, o cilindro é mais pesado, né? E as pessoas se preocupam muito com a quantidade de ar porque sabem, sem ar morrerão. Consegue imaginar? Trabalha-se não mais por dinheiro, trabalha-se por quantidades de ar. Tá? Pessoas enriquecem, outras empobrecem, e os pobres têm pouca quantidade de ar, os ricos têm ar sobrando. É possível, inclusive nessa cidade imaginária, um dos mais ricos poderia sustentar com ar a cidade inteira por 10 anos, mas ele tem sua quantidade de ar guardada lá, que é a sua riqueza, é seu patrimônio, é o que mais há de valor neste mundo que eu estou imaginando, né? Ou seja, aquilo que mais falta é o que mais tem valor, é a regra do mercado, nesse caso é o ar. Vamos imaginar Pedrinho. Pedrinho fica desempregado, certo? E tem lá as suas reservas de ar mínimas, precárias. E chega num momento X em que ele fica sem ar para respirar, sem o ar qualificado, purificado. E ele começa a respirar o ar ambiente, poluído. Ele vai ficando adoentado. E quanto mais adoentado, quanto mais enfraquecido, menos apto para o trabalho.
Mas quanto mais tempo sem trabalho, mais inapto ele fica, porque mais doente ele fica. E também tem um problema. Para ele se deslocar aos lugares para pedir emprego, ele acaba se desgastando muito porque ele respira muito esse ar ruim. Então o dilema dele é o seguinte: sem ar eu morro, para procurar ar eu morro também, né? Porque eu vou consumir o ar poluído. Vamos imaginar que em determinado momento esse cidadão ele percebe que ele vai morrer. Já está fragilizado, já está com olheiras, emagrecido, a pele enegrecida, as vias aéreas já destruídas, mal consegue respirar. Consegue imaginar? Nossa, eu consigo. Horror. Pois bem, agora nós vamos pegar este sujeito nesta situação, certo? E vamos discutir com ele civilização, né? Vamos discutir com esse cidadão que vai morrer, que vai perder tudo, ou seja, tudo é a sua vida, né? Vamos explicar para ele que existem normas, que existem regras, né? Que ele não pode furtar. Vamos explicar para ele que mesmo ele sem inteirar e mesmo ele morrendo, ele não pode agredir ninguém, ele tem que respeitar as autoridades públicas, tem que respeitar a propriedade, é preciso que ele não assuste as criancinhas andando daquele jeito horroroso na rua, imagina, que coisa perniciosa isso, né? É horrível isso. É preciso que inclusive a esse cidadão se discuta com ele que é preciso que esse cidadão, que eu disse que é o mais rico da cidade, que tem quantidades de ar suficiente para 10 anos, é importante que ele continue tendo quantidade de ar por 10 anos. É importante que esse cidadão que não tem morra porque ele não produziu, ou porque ele não se qualificou, ou porque ele, não sei, por qual motivo, por qual culpa dele, ele optou pela morte ao não se qualificar, não se pôr à disposição do mercado de trabalho. Agora imaginemos o quanto desta conversa esse cidadão aceitaria, entenderia. O que faria sentido para esse cidadão? Porque a questão prioritária dele era sobreviver. Então, a única coisa que ele está interessado é no ar, porque sem ar ele morre. Quando se fala numa renda mínima, num valor fixo para todas as pessoas, não se sabe se, né, agora atualizando, realidade, Brasil, né, 2020, quando se fala em essa renda mínima, não sei se para sempre, se por 1 ano, por 2 anos, não sei, né, não sei ainda, mas uma renda básica para as pessoas, se está dizendo que ao Estado cabe dar o ar, esse ar que eu inventei, né? Tem que dar as condições para que as pessoas se mantenham vivas, né? E não é meramente uma bondade estatal, uma que o Estado não tem coração, são as pessoas que têm coração. Então, se houvesse bondade, seria das pessoas. Mas enfim, não é uma bobagem fazer isso. Acontece que para que as pessoas compreendam o discurso de uma moralidade mínima, de uma civilidade mínima, das necessidades de ser cordial, das necessidades de dizer bom dia, boa tarde, de não furtar, né? de orar, né? Tudo isso que se exige de uma pessoa, é preciso que a condição mínima de civilidade já seja dada. É preciso que a condição mínima de civilidade já seja dada. A priori, todo cidadão vivente, né, saiba e tenha confiança de que não lhe faltará alimentação. Pelo menos isso, né? No meu imaginário seria o ar, né?
Mas aqui seria um mínimo de pelo menos alimentação. Então não seria uma bondade, uma benesse sem sentido, né? Porque o discurso civilizatório só é audível, compreensível para as pessoas que estão meramente, minimamente saudáveis, minimamente alimentadas, porque senão não faz sentido. Simplesmente isso, né? No meu imaginário, essa pessoa sem ar, ela estaria autorizada, me parece, uma autorização natural, uma autorização biológica, estaria autorizada a agredir alguém e pegar o ar para ele. Por quê? Porque entre transgredir a lei e morrer, o cidadão, este imaginário, vai transgredir a lei por necessidade, né? Agora, se ele tivesse ar o suficiente, ele poderia se requalificar, se reorganizar. Então a ideia dessa renda universal, né, eu entendo que deve existir para que a civilização possa ser entendida e respeitada por todo o cidadão, né? E é caro, é custoso, mas voltando à minha imaginação, esse cidadão que teria ar para 10 anos para toda a cidade, ele poderia, né, ter ar para 1 ano e dividir o resto, né? 5 anos e dividir o resto. Ou não só ele, todos os outros que têm tanto excesso assim, né? E aqui eu não estou falando de socialismo, não, eu estou falando de que se nós distribuirmos a renda, as pessoas consomem e, portanto, aumenta a renda. Se nós distribuirmos alguma coisa da renda, tende a violência a diminuir. Ou eu vou, pelo menos, me sentir mais eticamente ou moralmente confortável para exigir das pessoas o cumprimento das regras civilizatórias. Pelo menos isso, né? E isso que eu estou falando, eu não sei o quanto seria, né? R$600? R$1.200? Não sei. Então, veja que essa proposta que já tem no Brasil 30 anos, né? Pelo menos eu li em um jornal aí do Eduardo Suplicy, hoje se torna novamente pauta de conversa, e entendo ser importante nós implementarmos, né, para que a civilização permaneça, para que a violência se reduza, para que o acesso à escola seja mais fácil, para que as pessoas desempregadas possam procurar seus empregos bem alimentadas, para que as pessoas que não podem trabalhar possam fazer cursos, se organizarem, né? E que possa, principalmente, as pessoas perceberem que o desemprego não é sentença de morte, né? O desemprego não é sentença de fome, né? Desemprego não é o fim do mundo, porque o desemprego seria simplesmente um período da vida de requalificação, reorganização, para repensar a sua vida, para que possa, requalificado, retornar ao mercado, e também os empregadores também não se sentiriam moralmente pressionados, no sentido de que pensar assim: se eu demitir a Mariazinha, não tenho que comer amanhã, o que eu faço? Na verdade, ele saberia que a demissão seria apenas, se necessário, não estou elogiando a demissão, né? Seria importante, né, para essa pessoa se requalificar, certo? Pensando nessa situação, emprego, desemprego, fome, né? Então, com isso, pretendo ter respondido a pergunta, que é sim, sou favorável, e sou favorável neste sentido, especificamente nesse sentido, para que a civilização seja possível e inteligível para todas as pessoas. Ok? Abraço e até a próxima.